a Priscila falou aqui, no momento de louvor, que sempre esse período que vai chegando ao final do ano e o início do próximo ano, nós temos aquela reflexão sobre como foi o nosso ano, como será o próximo ano, o que de fato aconteceu de bênção e de produtivo durante esse ano, o que não foi tão bom, não foi tão legal. E, com certeza, eu e você, quando nós fazemos essa pergunta de como foi 2024 para você, você, com certeza, vai poder dizer que muitas coisas aconteceram além do que você imaginou. Tanto de uma forma negativa quanto de forma positiva. Coisas boas aconteceram. E se você tem assim uma percepção de corpo, se você tem uma empatia por aqueles que estão à sua volta, mesmo que você tenha um ano maravilhoso, que foi além do que você imaginou para positivo e de bênçãos, você tem irmãos ao seu redor. E você sabe que talvez para alguns não foi tão positivo assim. E foi um ano que surpreendeu, às vezes, de forma negativa. Tragédias aconteceram, perdemos pessoas queridas, né? Alguns de nós ainda estão enlutados, ainda estão passando por esse processo. Tragédias aconteceram, desafios aconteceram. Então, mesmo que tenha sido um ótimo ano para você, você sempre vai ter as duas coisas na balança. Porque é impossível você ter um ano ótimo e não ter compaixão do irmão que talvez não teve um ano tão ótimo assim. Então, hoje, se eu perguntasse para você, qual é a razão que você tem para louvar a Deus? Qual é a razão que você tem para louvar a Deus? Eu não estou dizendo o momento que você tem para louvar a Deus, porque o momento, nós acabamos de ter um momento de louvarmos a Deus aqui como igreja, como corpo. Qual é a razão que você tem para louvar a Deus? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, ou acessar a sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103, Davi escreve esse salmo e Davi começa dizendo assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Amém? Se você não percebeu, Davi aqui ele não está dando uma sugestão, dizendo, talvez você bendiga ao Senhor. Se possível, bendiga. Dependendo de como foi 2024, bendiga. Isso aqui é uma afirmação. E ele está fazendo essa afirmação para si. Ele está dizendo, bendiga ao Senhor a minha alma. Ele está dando uma ordem. Você já teve que dar uma ordem para si? Principalmente quando você tem que encarar um medo, não é? Quando tem assim, que para quem tem medo de cachorro, sei lá, você tem que passar. Aí você começa a dar ordem para si mesmo. Falar, não, ele está preso, eu preciso ir, vai lá, você vai passar, você consegue. Não é? Você começa a se convencer, você está dando uma ordem para si. Davi, ele está dando uma ordem para si, falando, bendiga, ou seja, louve ao Senhor a minha alma. Louve ao Senhor a minha alma. Ele não está dando uma pessoa, está falando, minha alma, o meu ser, ele está olhando para dentro de si, falando, o meu ser, o mais íntimo que há em mim, louve ao Senhor. E essa é a percepção do íntimo que as pessoas naquela época tinham. Era olhar e saber que dentro de cada um existia a alma. A medicina não estava tão avançada dele falar assim, bendiga o Senhor na minha veia tal, no meu órgão tal. Não era. Era assim, o que eu entendo de mais profundo? Alma. Então, dentro daquilo que eu compreendo como o mais profundo da minha existência, louve ao Senhor. E aí eu quero perguntar para você de novo, como foi o ano de 2024? Talvez não foi um ano tão muito bom, ou talvez foi um ano maravilhoso. Mas eu quero dizer para você, louve ao Senhor. Louve ao Senhor.
O que você consegue compreender de si? O que para você é mais profundo e importante? O que você dá mais valor? O que para você é mais valorizado dentro de você? Louve ao Senhor com tudo isso que você tem. Louve ao Senhor. Porque o salmista continua e ele fala: louve ao Senhor, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Louve ao Senhor por quê? Porque é Ele que perdoa os seus pecados. Você não consegue se perdoar por si só. Não consegue. Você não vai conseguir se auto-perdoar. Não vai. E hoje ainda continua cada vez mais uma discussão, uma procura de como fazer com que as pessoas deixem de ter tanto remorso uma das outras, para que elas se sintam menos pesadas por coisas que elas fizeram no passado, por coisas que aconteceram com elas. E aí tem psicólogos, terapeutas e que se esmeram nessa tarefa. Mas tem um Deus que perdoa todos os nossos pecados. Existe alguém que é capaz de tirar todo o remorso de você. É Jesus Cristo. E quando essa verdade toca o seu coração, você volta e faz a afirmação do salmista dizendo: louve ao Senhor toda a minha alma, porque Ele perdoa todos os meus pecados. Porque é Ele que me salva, porque é Ele que tira, que me cura de todas as doenças. É Ele que tira de mim tudo aquilo que está ruim. É Ele. Nós oramos aqui pela Ana Mara, testemunho vivo da cura do Senhor Jesus, que Deus tem cuidado e guardado da sua saúde. E nós louvamos a quem? A Deus. Porque é Ele que tem operado esse milagre. E quantos outros milagres nós não temos? Por isso que o salmista está falando, é Ele que perdoa. O que está em ruim em você? Emocionalmente e fisicamente. Porque Ele fala que cura os pecados, Ele salva, nos perdoa e Ele nos cura. O que está em ruim em você? Não há nada em você que Deus não seja capaz de tocar e transformar. Está percebendo o que o salmista está falando? Não há nada que tenha em você fisicamente, não é nada que aconteceu com você emocionalmente, não há nada do mais profundo e íntimo do seu ser que Deus tocando não haja cura e transformação. Por isso que ele louva ao Senhor, e por isso que ele está dando essas razões, porque é Deus que faz isso, Ele que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, é Ele que tira de uma consequência de morte, que era aquilo que o pecado fazia e faz com a gente, é aquilo que o pecado vai fazer com você se você não tem Cristo Jesus. E traz você para uma condição de salvo, de filho do Senhor perdoado e restaurado e regenerado por Cristo Jesus. É Ele que tira você da sepultura, é Ele que tira você de uma morte eterna para uma vida eterna, é Ele que agora coroa você de bondade e compaixão. Então percebe, olha a realidade que o salmista está entendendo que Deus faz comigo, com você. Ele fala, ó, a sua realidade era de túmulo. E onde há túmulo, há decomposição. E onde há decomposição, há o mau cheiro. A carne podre, há vermes, há destruição. O cheiro é um cheiro de destruição, de coisa podre, de morte. Você quer ficar longe daquilo. Se um animal, quando ele está nesse estado, você já não consegue chegar perto. Era esse o estado que você estava. E agora Deus te tira dessa sepultura de morte, decomposição, destruição e leva você para uma condição que Ele te coroa com bondade. Por isso que o salmista fala, a minha alma louva o Senhor, porque a minha condição era aquela, e em Cristo Jesus, olha a condição que Deus me colocou,
que Cristo Jesus coloca eu e você. Por isso, se você não tem razões para louvar a Deus, eu quero dizer para você que se você é nascido em Cristo Jesus, você já deve louvá-lo, porque Ele tirou você da condição de sepultura e te levou para uma condição de coroa de bondade. E a palavra de Deus que vai dizer que Ele fez isso não levando em conta os nossos pecados. Dá para imaginar? Por isso nós devemos louvar o Senhor, porque essa é uma verdade que nos transforma. Mas eu quero continuar ainda e levar você a entender que ele continua o Salmo dizendo assim: e enche de bens a existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia, e o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. O Senhor faz a justiça. O salmista louva a Deus, porque é Ele quem faz a justiça. É Ele quem faz a justiça. Ele não está dizendo que está tudo certo. Quando nós olhamos para o nosso cenário político e para a situação do mundo, não está tudo certo. E no tempo de Davi também não estava. Existiam povos sanguinários que matavam pessoas, sacrificavam pessoas a ídolos. Você acha que estava tudo certo? A barbárie comia solta também. Mas ele fala que é Deus que é o justo juiz. É Deus quem faz a justiça. Por isso, a nossa esperança de justiça não está no Trump em 2025. Não está no Bolsonaro em 2026. E não deve estar no Lula em 2024. Significa que você não deve se preocupar com a política? Não. Você deve ser uma pessoa que tem uma atuação social e cumpre com o seu papel social. Mas a sua esperança de justiça nunca deve estar além de Deus. Porque é Ele que é o único justo e juiz. E é Ele que vai regenerar todas as nações. Se não fosse Ele que fosse regenerar todas as nações, e se a palavra não dissesse que é o Senhor que vem para fazer esse trabalho, então Jesus não precisaria voltar. Bastava a gente se reunir, conseguir colocar todos os políticos que a gente acha que é o melhor, e Jesus não precisava voltar. Só que a palavra dele diz que ele vai voltar, e ele vai regenerar consigo todas as coisas. Portanto, a justiça vem de Deus. Isso significa o quê? Como é que é a justiça de um Deus justo? Como é que é a justiça de um Deus cheio de amor? Porque o texto vai continuar e diz que ele se manifestou os caminhos a Moisés, e vai dizer, e justamente falando, mostrando essa fidelidade de Deus, e conduzir a sua palavra, a sua promessa, sendo justo, tirando o povo da escravidão, e conduzindo o povo de Israel no caminho perfeito que ele tem. E ele continua e fala que ele é compassivo e misericordioso, e muito paciente, e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Olha a justiça desse Deus. É um Deus que não retribui conforme eu e você merecíamos. É um Deus que ele não fica ressentido, ele não fica amargurado. Eu e você, nós ficamos, né? Se alguém pisar no nosso dedinho, ai, 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 vai demorar. E alguns de nós ainda ficam ressentidos e esperam que as pessoas sejam adivinhas ainda. Tinha uma multidão, alguém pisou no seu pé, e você vai lembrar eternamente, amargamente. Aí, do nada, alguém tem que falar, mas foi você que pisou no pé da pessoa, por isso que a pessoa estava chateada. Você, nossa, agora eu tenho que ir lá resolver. Deus não faz isso, irmãos. Deus, ele te perdoa, ele te regenera, e ele não fica aguardando os seus pecados com ressentimento.
Então não faz isso com o seu irmão. Louve ao Senhor porque Ele faz isso. E se você louve ao Senhor porque Ele faz isso, não fica ressentido com o seu irmão, não fica guardando esse rancor. Isso não vai fazer bem nem para a sua saúde, irmãos. Perdoa, leva para a luz, chama para a conversa. Se a pessoa não falou com você, primeiro, a pessoa sabe do que aconteceu, você deu o passo de falar, olha, isso aqui não está certo, a gente precisa resolver em Cristo Jesus, a gente precisa trazer para a luz aqui, ó. Porque alguns de nós, e eu parei justamente nesse tempo, porque alguns de nós não conseguem louvar a Deus pelo ano, porque está guardado ainda um ressentimento que aconteceu dia 2 de janeiro de 2024. E porque alguém pisou no seu pé dia 2 de janeiro de 2024, o ano inteiro está sendo terrível. E você não consegue louvar a Deus porque você está guardando esse ressentimento com alguém. Deus não faz isso. Portanto, se Ele que é Deus não faz isso, você deveria fazer? É fácil, irmãos? Não. Eu e você, nós temos sentimentos, nós nos chateamos, nós choramos, nós nos magoamos, nós não temos a mesma capacidade que Deus, certo? Mas é por isso que a palavra dele vem se revelar para nos mostrar qual é o caminho correto. Não vai ser natural de nós. O nosso natural vai ser o rancor, mas a palavra de Deus nos exorta para que a gente entre no caminho correto e corrija aquilo que precisa ser corrigido. Então não deixe de louvar a Deus em 2024, pelo ano de 2024, por um remorso, por um ressentimento. Porque o texto vai continuar e ele vai dizer, lá no versículo 12, que como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É o seguinte, quanto mais você vai para o norte, mais longe você fica do sul. Quanto mais longe você vai para o Ocidente, mais longe você fica do Ocidente e do Oriente, certo? É isso que Deus está fazendo com as nossas transgressões. Ele está levando para longe. E quanto mais no caminho de Deus você estiver, mais longe aquela vida vai ficando. Porque é Ele que vai levando para longe isso. Então, não deixe de louvar a Deus por causa dos erros que aconteceram com você e por causa dos erros que você cometeu. Porque às vezes erraram com você e você está com esse remorso, mas às vezes você errou e você está se segurando nessa transgressão. E você está falando, não, isso aqui é que por isso que está tudo dando errado, porque eu sou assim, porque eu sou terrível, porque eu não fiz direito, porque eu não faço direito. Deus leva para longe as suas transgressões. Você quer guardar para si ou quer mandar para Deus? Eu quero desafiar você a levar suas transgressões para o altar de Deus. E saiba que o que Deus vai fazer é levar para longe. Ele não vai ficar com aquilo na sua cabeça aqui, ó. Você errou, você é terrível, você não presta, você é isso, é aquilo. Não, Ele vai pegar isso e vai levar para longe. Porque Ele é um Deus rico em misericórdia. Porque Ele é um Deus perdoador. Porque as suas misericórdias estão sendo renovadas todas as manhãs. E Ele já decidiu não fazer com você o que você merece. Por isso Ele vai levar para longe os seus erros e os seus problemas. Mas você precisa levar isso para Deus. Sozinho você vai se afundar na transgressão. Levando para Deus, você vai ter cura e vai ter transformação. Porque Ele vai levar para longe. Então leva para a cruz essas transgressões. Quais foram os seus maiores erros em 2024? Quais foram os maiores problemas que você não conseguiu enfrentar e resolver em 2024? Leva para Deus. Porque Ele vai levar para outra ponta. Ele vai fazer isso com você. E por isso que Ele diz que Ele louve a Deus. Mas eu quero continuar ainda e levar você lá no versículo 19, quando Ele fala assim, pois o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como Rei domina sobre tudo que existe. Bendiga o Senhor, vocês
Vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra, bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês e seus servos que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor com todas as suas obras em todos os lugares que o domina. Ele termina dizendo que bendiga o Senhor, porque Ele domina sobre tudo o que existe. Ele domina sobre tudo o que existe. Não há nada que não esteja sobre o domínio de Deus. Amém? Amém. Todo mundo sabe, não é? Mas por que você vive com essa incredulidade todos os dias? Por que você vive com essa incredulidade? Por que você está deixando de acreditar que as pessoas podem ser melhores? Por que você está deixando de acreditar que as coisas devem continuar? Por que você deixou de acreditar que a igreja de Cristo vai continuar triunfando até que Ele volte? Porque apesar de nós, como corpo de Cristo aqui, sermos pessoas cheias de defeitos, e começa aqui pelo primeiro, o maior deles, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja de Cristo Jesus é uma igreja que avança. Além dos pecadores e dos problemáticos aqui. Portanto, eu não tenho como deixar de acreditar que a igreja do Senhor avança e que pessoas vão ser transformadas e que pessoas confessarão o seu nome, que pessoas serão curadas, que pessoas vão se encontrar com Jesus e que elas vão encontrar um ambiente acolhedor para que as suas feridas sejam saradas, porque é o que a palavra do Senhor nos diz. E ele diz aqui que não existe nada que não esteja sob o domínio de Deus. E por isso ele continua e vai dizer assim que até os anjos o adoram. Todos os exércitos, todos os lugares, toda a existência, toda a criação está louvando a Deus. E isso é uma afronta para mim e para você. Sabe por quê? Porque os anjos, eles adoram. Essa é a função deles. A natureza e toda a força da criação, todo o universo, eles funcionam de forma, se eu falar robótica vai ser estranho, né? Mas eles funcionam de forma natural. Deus os criou assim. A planta nasce, cresce e morre. O passarinho se reproduz, os animais se reproduzem, crescem e morrem. Vivem pelo instinto e morrem. E eu e você temos escolhas, temos sentimentos, somos a obra-prima da criação de Deus. Eu e você temos alguns atributos que Deus nos compartilhou. E eu e nós, que somos seres criados dessa forma, diferente do restante de toda a criação, não o adoramos. Deixamos de louvá-lo, de bendizê-lo, porque algum detalhe dentro do nosso planejamento deu errado. Irmãos, isso é uma afronta. Porque o salmista está dizendo que tudo está aí para louvar a Deus e bendizer a Deus. Ou seja, se você sair daqui e olhar para a primeira árvore, o primeiro passarinho que você vê, ele está comunicando e louvando ao seu Criador. E isso já se torna uma afronta, porque ele está fazendo isso sem nem saber o que ele está fazendo, irmãos. E você pode adorar de consciência e coração sincero a Deus, e não faz. Isso é uma afronta. Porque nós devíamos estar louvando, engrandecendo esse Deus. E aí ele continua, e o último versículo ele diz, ele termina como ele começa. Bendiga ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares que do seu domínio. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Todo louvor e adoração, ela deve começar por você. Tudo que você quer viver de forma espiritual, tudo aquilo que você quer viver de transformação na sua vida, tem que começar em você. O que você quer que aconteça em 2025? O salmista termina falando, louve e bendiga ao Senhor, a minha alma. E depois ele vai dar todas essas razões.
pelo que ele pode e deve louvar a Deus e bendizer ao Senhor. Mas ele começa dizendo, bendiga ao Senhor a minha alma. E ele termina dizendo, bendiga ao Senhor a minha alma. Eu quero que todos louvem a Deus, porque eu louvo a Deus. Não espere aquilo que você não está disposto a ser. Não espere da igreja uma classe de cristãos que você não está disposto a ser. Não espere que Deus opere um milagre na sua vida e na vida da sua família que você não está disposto a ser o primeiro a ser o exemplo daquilo que você quer que aconteça. Comece em você a transformação. Louve ao Senhor a minha alma. A adoração vai começar aqui. Eu não sei o que pode acontecer, irmãos, comigo, com a sua vida em 2025. Eu não sei se vai ser um ano no qual estaremos juntos em várias celebrações, agradecendo a Deus por coisas maravilhosas que acontecem. E a vida ministerial tem isso. Eu já saí de uma vez de um casamento para vir fazer um culto fúnebre. Você está celebrando com uma família e chorando com outra. Então, eu não sei como esse ano, o que nós vamos compartilhar juntos. Mas eu sei que em todos esses momentos nós temos a oportunidade de louvar o nosso Deus. Portanto, eu quero encerrar com uma oração, mas eu queria desafiar você a encerrar com uma oração de gratidão, de louvor a Deus. Você tem mais uma oportunidade, mais um momento para louvar o Senhor. Que você curve a sua cabeça onde você estiver e que você possa louvar a Deus. Talvez pelos desafios que aconteceram, pelos problemas que aconteceram, problemas que você conseguiu solucionar, problemas que vão continuar com você em 2025, você ainda vai precisar resolvê-los. Mas que você possa louvar a Deus, porque você está aqui. Você está ouvindo essa mensagem. O Evangelho te alcançou. Você é livre para louvar. Você está vivo. Senhor Jesus, que a nossa alma bendiga ao Senhor. Nós queremos nesse momento fazer como o salmista fez, olhar para o fundo da nossa existência, para aquilo de mais profundo que a gente consegue chegar na nossa percepção. E queremos, Deus, louvar ao Senhor com tudo que nós temos e com tudo que somos. Sabendo que nós só somos o que somos por causa do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe do pó, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos transforma, o Senhor soprou em nós o teu fôlego de vida. Então nós não somos só seres que vivem de forma natural, automatizada, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, nós nos movemos e nos existimos pelo Senhor, e o Senhor nos deu essa capacidade. Então nós queremos louvar ao Senhor por causa de tudo isso, Senhor. Sabendo que nós voltaremos para o pó, mas nós seremos ressuscitados contigo, Senhor. O Senhor fez com que a nossa existência não parasse no pó. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós tivemos desafios que nos ajudaram a crescer. Nós tivemos batalhas que nós tivemos que trilhar em nossas casas, em nossos trabalhos, Deus. Mas tudo isso fez com que a gente pudesse crescer, Deus. E alguns de nós ainda talvez não tenham essa conclusão. Alguns de nós ainda estamos lidando com todo esse problema, essa problemática. Mas que em tudo nosso coração esteja louvando ao Senhor. Obrigado, Deus, porque coisas fugiram e fogem do nosso controle, Senhor. Obrigado por isso, porque o Senhor é soberano sobre tudo. E até naquilo que nós pensamos diferente, gostaríamos que fosse diferente, o Senhor foi além daquilo que nós gostaríamos. E nós te agradecemos, porque os seus planos são perfeitos, não os nossos, Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor cada família, Deus, da igreja, cada família que está ouvindo essa mensagem, cada família de Vitimarsum, das outras igrejas, das pessoas que nós conhecemos, nós queremos colocar diante do Senhor.
E queremos pedir que em 2025 seja um ano que as tuas promessas possam se cumprir, como foi dito aqui. Um ano que o Senhor possa se revelar a nós. E seja um ano no qual nós possamos bendizer ao Senhor todos os dias, lembrando que nós temos a Cristo todos os dias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e nos guie em espírito e em verdade, para a honra e glória do teu nome. Amém.